Pessoal, dando continuidade ao estudo de história, nós vamos falar agora sobre invasão holandesa no Brasil e, ao mesmo tempo, sobre União Ibérica, porque não dá para falar de uma coisa sem falar da outra, né? Porque acontece paralelamente. Então, assim, para começar a falar um pouquinho sobre a União Ibérica, o que foi isso, para que vocês entendam o contexto histórico da época. A União Ibérica, ela se dá em 1580, que é, na verdade, a união das duas coroas, a coroa espanhola com a coroa portuguesa. O rei de Portugal morre, não deixa herdeiros, e o rei da Espanha, Felipe II, acaba administrando Portugal também. A gente vai ver e entender isso no decorrer dessa aula. Por que falar de União Ibérica estudando a história do Brasil? Porque o Brasil era colonizado por Portugal e Portugal passou a ser governado pelo rei da Espanha. Portanto, o rei da Espanha, Felipe II, passou a legislar na colônia portuguesa, no caso, o Brasil. Então, é por isso que essas histórias estão entrelaçadas. É importante que vocês saibam que de 1580 até 1640, a história tomou outro rumo e esses três países acabaram tendo uma ligação por conta de uma crise sucessória no Reino de Portugal. Então, Portugal, Espanha ficaram juntas na administração política e, como consequência disso, a colônia brasileira vai ser administrada pelo rei espanhol. Para que vocês entendam, o rei de Portugal morre e não deixa herdeiros. E aí assume um tio desse rei, que era bem mais velho, cardeal Dom Henrique, assumiu o reino de Portugal, mas logo depois morre, porque já era muito idoso. E aí se olha para Felipe II, rei da Espanha, que era o parente mais próximo do rei que havia falecido. Então, sem pensar duas vezes, Felipe II acaba unindo-se na administração tanto de Espanha como Portugal, e aí passa a controlar os dois países, mas lembrando que vocês entendam, a contragosto da maioria dos portugueses, a nobreza de Portugal não queria isso, mas assim foi feito, e aí nós temos quase um século de União Ibérica, que acaba respingando na história do Brasil. Entre outras coisas, duas foram as principais consequências da União Ibérica para o Brasil. Primeiro, que não se fazia mais sentido o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494. Tive que olhar aqui porque eu não lembrava mais. Em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que vocês já sabem, claro, muito bem, que era essa divisão entre Portugal e Espanha das novas terras conquistadas. Mas como o rei da Espanha também era rei de Portugal e Brasil fazia parte da colônia portuguesa, esse Tratado de Tordesilhas não fazia o menor sentido. Então aí nós temos mais um ponto da expansão territorial dos portugueses em relação aos limites. Não existia mais um limite do Tratado de Tordesilhas. E a segunda consequência mais significativa é que os portugueses eles mantinham uma relação comercial muito próxima da Holanda. Eles tinham, na verdade, um acordo comercial. A Holanda acabou financiando os engenhos da cana-de-açúcar, a Holanda refinava o açúcar que ia daqui do Brasil. Enfim, existia uma parceria comercial muito grande. E o que acontece depois disso? Como a Holanda era inimiga da Espanha, automaticamente o Brasil entrava nessa linha de cruzamento e se tornaria também inimigo dos holandeses. Então, uma relação comercial que era favorável para ambas as partes acaba, nesse sentido, se tornando quase que países inimigos, né? Por conta da União Ibérica, como consequência da União Ibérica. Os holandeses, sem nenhuma obrigação de manter uma amizade por parte do Brasil, eles invadem o Brasil e as duas invasões, na verdade, só uma é bem sucedida. A primeira invasão, ela ocorre em 1624, mas em 1625 eles são expulsos pelos portugueses. Essa invasão, ela ocorre na região de Salvador. E a segunda invasão, que teve mais sucesso, permaneceram no Brasil por mais de 20 anos, foi a invasão na região de Pernambuco.
Então, ali eles se estabeleceram, mudaram a estrutura de engenho, ganharam experiência na produção da cana-de-açúcar, o que lhes faltava, porque nessa relação comercial que eles mantinham com o Brasil, na verdade, eles ficavam mais com a parte financeira. Então, eles adquiriram essa experiência aqui no Brasil. Houve um momento da história que é contada a partir da administração de Maurício de Nassau, na região de Pernambuco, Recife, que é muito significativo, que existe um avanço muito grande, nós vamos ver isso, mas que, enfim, são expulsos em 1654 aqui do Brasil. Estabelecidos aqui por 24 anos, nós temos para destacar a questão da administração dos holandeses, que era completamente diferente da administração dos portugueses, tá? Então, vamos lá. Os portugueses que moravam aqui, que a gente nem pode dizer que ainda podem ser chamados de portugueses, mas de brasileiros, né? Os brasileiros que já moravam aqui, que vieram de Portugal e se estabeleceram na região, os donos dos engenhos, passaram a ter que conviver, pelo menos na região do Nordeste, com os holandeses, que travaram alguns conflitos a princípio, mas logo depois começaram a fazer acordos, e nestes acordos, alguns senhores de engenho perceberam que era muito mais significativo, muito mais favorável ficar do lado dos holandeses, porque economicamente parecia a melhor forma. Então, assim, eles falavam sobre empréstimo de dinheiro para que se pudesse continuar produzindo e mantendo os engenhos de açúcar. Então, fizeram algumas concessões e isso foi favorável, a princípio, por esses donos de engenho. E assim se mantiveram essas relações, né? Além disso, houve um projeto urbanístico, se mudou um pouco, porque a referência agora não era Portugal, era a Holanda. Então, existia aí um desenvolvimento urbanístico e paisagístico, tendo como referência a Holanda. E existia um investimento nisso, de fato, o que não se pode observar tanto por parte dos portugueses nesses primeiros anos de colonização. Surgiu a Companhia das Índias Ocidentais, que é uma empresa holandesa que vai legislar sobre esse comércio externo, principalmente no que diz respeito à produção do açúcar aqui no Brasil pelos holandeses. E temos como grande figura Maurício de Nassau, esse holandês que vai vir para cá, para a região de Pernambuco, administrar esse comércio, e aqui vai transformar essa sociedade, porque traz muito. Na verdade, o Brasil, esse cantinho do Brasil no Nordeste, ele ganha muito com a administração de Maurício de Nassau. Que pena que se perdeu muito quando os portugueses expulsaram os holandeses, posterior a esse momento. Aí do lado eu trouxe uma fichinha que resume basicamente as principais contribuições de Maurício de Nassau quando esteve aqui na região do Nordeste, em Pernambuco. Então, assim, entre outras coisas, estabeleceu liberdade religiosa, embora ele tivesse aí uma formação protestante, mas estabeleceu essa liberdade religiosa, lembrando que os portugueses aqui eram católicos. Além disso, teve uma preocupação com a questão das artes. Então, apesar de não citar, mas ele traz muitos artistas de Holanda, não só artistas, ele traz botânicos. Existe um interesse por todas as áreas, principalmente na área científica também. Então, ele tem essa preocupação. Ele faz, por exemplo, a drenagem de ruas mais alagadas em Recife. Ele tem essa preocupação com a parte estética também da cidade, a questão urbanística, enfim, em todas as áreas. Então, assim, o Nordeste brasileiro, ele ganha muito com a administração de Maurício de Nassau, e como vocês podem ver, existe uma aliança com esses donos de engenho para que houvesse essa produção favorável do açúcar aqui no Brasil, comandado pelos holandeses. Como eu disse para vocês, a nobreza em Portugal ele não estava satisfeita com a administração do rei da Espanha, Filipe II. Não era o que eles queriam um rei português. E aí, em 1640, eles acabaram quebrando esse acordo e expulsando o rei espanhol da administração política em Portugal. E automaticamente, no Brasil, existe também esse livramento por parte da administração do rei Filipe II. Então, nós temos um outro cenário. Por quê? Como eu disse a vocês, anterior à União Ibérica, Brasil e Holanda tinham um relacionamento
positivo, porque Holanda tinha relações comerciais favoráveis com os portugueses, não havia nenhuma rivalidade. Então, assim, quando foi de fato negado, quando se deu o fim da União Ibérica e os portugueses começaram a de fato administrar as suas colônias, entre elas o Brasil, sem interferência do rei da Espanha, eles, claro, entenderam que já havia uma dominação holandesa no Nordeste brasileiro, mas até aí eles deixaram, tudo bem, esse cantinho do Brasil pode ficar para os holandeses, porque a gente não vai aqui criar um atrito e brigar agora. Só que os holandeses vão além, eles acabam dominando outras regiões e isso vai gerar um conflito maior e os portugueses vão expulsar os holandeses do Brasil. Paralelo a isso, nós tínhamos aqui no Brasil um problema que, na verdade, não estava concentrado apenas no Brasil, era uma crise do açúcar, o preço do açúcar cai, e Maurício de Nassau tem que lidar com isso no Nordeste brasileiro, onde se produzia o açúcar, com uma pressão muito grande desta empresa, que eu já falei anteriormente, que é a Companhia das Índias Ocidentais. Então, assim, visando, na verdade, não prejudicar os donos dos engenhos e ter o mínimo possível de prejuízo, ele tenta dialogar com a Companhia das Índias Ocidentais, para que não haja uma cobrança excessiva, para que se entenda que é uma crise e que, portanto, eles devem conceder mais empréstimos, devem estruturar, enfim. E a Companhia das Índias Ocidentais se nega a fazer isso, a dialogar e a flexibilizar nesse sentido, e Maurício de Nassau é insatisfeito com essa situação e já cansado por tantas outras questões aqui, ele pede demissão e retorna à Holanda. Então a gente tem aí uma grande perca. Apesar de que ele deixa aí para trás muito do que ele já tinha feito no Nordeste aqui no Brasil. Mas posterior a isso nós temos a expulsão dos holandeses aqui do Brasil. Em 1641, como eu havia adiantado, os holandeses quebraram esse acordo e não se limitaram apenas a Pernambuco, a região ali do Recife, e acabaram invadindo a região do Maranhão, e isso desagradou muitos portugueses que decidiram pôr um ponto final a essa dominação holandesa e expulsar os holandeses aqui do Brasil. A expulsão definitiva dos holandeses do território brasileiro vai se dar no estudo de história, pelo que a gente conhece como insurreição pernambucana, quando os donos de engenhos portugueses, com o reforço vindo da coroa, vão expulsar esses holandeses daqui. Então, assim, em 1654, essa expulsão é definitiva, mas nós temos aí alguns anos de insurreição pernambucana, em torno de 10 anos, né? Então, a princípio, houve uma batalha importante em que os holandeses perderam, na região de Recife, e eles se sentiram acuados e foram obrigados a se resguardar na cidade de Maurícia, que era uma cidade fundada por Maurício de Nassau, por isso que recebeu esse nome, Pernambuco. E aí ficaram acuados, e em 1654, definitivamente, com mais reforços a mando do rei, os holandeses foram expulsos do Brasil, e nós temos aí o fim dessa administração holandesa, que, entre outros aspectos que já foram citados, nos deu muito em relação à administração, em um olhar diferenciado para o todo e não só visando questões econômicas. Então, com Maurício de Nassau, se tinha um desenvolvimento no campo das artes, da arquitetura, da escultura, da botânica, e isso não foi visto nos anos de colonização dos portugueses. Mas, enfim, os holandeses saem daqui, são expulsos, mas adquirem aqui a experiência com a produção da cana-de-açúcar, passam a produzir o açúcar, não na Holanda, porque clima e solo não eram favoráveis, mas em outras regiões, em outras colônias, passam a vender esse açúcar e vão disputar a hegemonia, não é? O monopólio desse açúcar que estava concentrado nas mãos somente de Portugal vai passar a disputar com os holandeses no futuro.